Na Turquia tem uma cidade arqueológica que muda totalmente a nossa visão sobre como a civilização começou. Com cerca de 11.500 anos, mais antiga que as pirâmides, mais monumental que Stonehenge e construída por pessoas que, segundo o que a gente achava antes, não teriam condições de fazer essas obras. Por que Göbekli Tepe é considerado um dos lugares mais fascinantes e enigmáticos da história da humanidade e quais segredos realmente deixam os cientistas sem palavras? Vamos descobrir juntos agora. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Se vocês querem sempre ser informados imediatamente sobre descobertas arqueológicas emocionantes, então já deixem uma inscrição no canal agora. Assinar não custa nada. Vocês nunca mais vão perder um vídeo e ainda me ajudam muito. E quem já é inscrito ajuda muito o vídeo deixando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Então vamos para a Turquia, mais precisamente para a Anatólia, onde há séculos os habitantes locais conheciam uma colina especial. Eles a chamavam de Göbekli Tepe, que em turco significa simplesmente colina protuberante. Durante milênios, todos pensavam que era apenas uma colina com ovelhas. Uma colina totalmente normal, mas às vezes o mais extraordinário se esconde atrás do mais insignificante. Nos anos 1960, uma equipe de antropólogos deu uma olhada mais de perto na colina e pensou: provavelmente isso é uma espécie de cemitério medieval. Durante quase 30 anos, ninguém mais se interessou por essa colina. Até que, em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt leu os relatos antigos e ficou intrigado. Então ele mesmo foi até lá. E assim que chegou ao topo da colina, ele soube que ali havia algo grandioso. Como ele disse mais tarde, em 1 minuto, em 1 segundo, ficou claro. Em 1995, Schmidt voltou com 5 colegas e começou as escavações. Sob a superfície da colina, em alguns casos tão perto que os arados já os haviam danificado, havia enormes colunas de pedra em forma de T. Algumas delas tinham mais de 5 metros de altura e pesavam até 10 toneladas, e elas eram artisticamente trabalhadas, decoradas com relevos de raposas, leões, escorpiões, cobras e pássaros. Os pesquisadores encontraram ferramentas de pedra, lâminas e martelos, mas nenhum sinal de assentamentos, casas, fossas de lixo ou fogueiras para cozinhar. Em vez disso, descobriram dezenas de milhares de ossos de animais, mas todos de animais selvagens e apenas ferramentas da Idade da Pedra. E agora vem a surpresa: a datação por radiocarbono mostrou que essas estruturas têm cerca de 11.500 anos. 11.500 anos, isso é 2 vezes mais antigo que Stonehenge, 2 vezes mais antigo que as pirâmides de Gizé. Pelo que achávamos que sabíamos sobre a história da humanidade, Göbekli Tepe não deveria existir. Antes disso, arqueólogos tinham certeza: a agricultura veio primeiro. Então as pessoas puderam se estabelecer e construir cidades. E só aí é que tiveram tempo para religião e construções monumentais. Essa sequência fazia sentido, as pirâmides construídas por uma sociedade agrícola. E então veio Göbekli Tepe e destruiu completamente toda essa bela teoria. Porque Göbekli Tepe foi construído por caçadores e coletores, por pessoas que ainda não tinham noção de agricultura, que ainda não possuíam animais domesticados, que nem sequer tinham ferramentas de metal. Klaus Schmidt estava convencido de que ali não era uma vila, nem uma cidade, era um santuário, um centro religioso para onde grupos nômades de toda a região peregrinavam para realizar rituais. Pequenos grupos de caçadores e coletores, que normalmente vagavam e viviam do dia a dia, se reuniram e criaram círculos monumentais de pedra, com colunas que pesavam 10 toneladas, sem animais de carga, sem ferramentas de metal. Apenas com força muscular e habilidade, eles cortaram e moveram esses colossos de calcário do subsolo da colina. Schmidt descobriu que o local era composto por várias camadas. A mais antiga data de cerca de 8.300 a 7.500 a.C. e consiste em grandes instalações circulares. A camada mais recente é cerca de 1.000 anos mais nova, com estruturas retangulares menores. E o misterioso é que as estruturas mais antigas foram aparentemente soterradas intencionalmente. Alguém enterrou esses enormes círculos de pedra sob toneladas de terra. Particularmente fascinante é a disposição geométrica. Em 2020, pesquisadores analisaram a arquitetura com algoritmos computacionais e descobriram que 3 dos círculos de pedra formam um triângulo quase perfeito com lados de 19 metros. Isso levanta enormes questões. Quem eram essas pessoas? Foram várias gerações sucessivas ou diferentes grupos se reuniram? O próprio Schmidt acreditava que Göbekli Tepe era um centro de peregrinação para o qual pessoas de toda a região vinham. As dezenas de milhares de ossos de animais encontrados talvez sejam restos de sacrifícios rituais, evidências de grandes banquetes ou ambos.
Mas aqui vem a reviravolta. Quando em 2017 um enorme telhado de proteção deveria ser construído sobre o local, os arqueólogos tiveram que escavar muito mais fundo do que nunca. E lá, vários metros abaixo do solo, eles encontraram algo inesperado. Evidências de casas e ocupação permanente, uma enorme cisterna, canais para a água da chuva e milhares de ferramentas para moer grãos. O arqueólogo Lee Clare resume assim: Göbekli Tepe ainda é um local único e especial, mas as novas descobertas se encaixam melhor com o que sabemos de outras cidades. Era um assentamento completo com ocupação permanente. Isso mudou toda a nossa compreensão do local. Isso significa que a ideia original estava errada? Não, porque os construtores de Göbekli Tepe ainda não viviam em uma sociedade agrícola. As pessoas experimentavam com plantas, mas ainda eram principalmente caçadores e coletores. A nova interpretação é ainda mais fascinante. Göbekli Tepe pode ter sido uma última tentativa de uma sociedade de caçadores e coletores de preservar seu modo de vida, enquanto outros grupos já domesticavam animais e cultivavam plantas. Lee Clare diz: as esculturas de raposas, leopardos, cobras e abutres não são apenas imagens, são narrativas muito importantes para manter os grupos unidos e criar uma identidade comum. Muitos dos animais representados nem eram nativos da região. Eram criaturas especiais, simbolicamente importantes. A mensagem: somos diferentes, pertencemos uns aos outros, e Göbekli Tepe não estava sozinho. Arqueólogos turcos já encontraram dezenas de sítios semelhantes na região, todos com pilares em forma de T da mesma época. Um deles se chama Karahan Tepe. Fica a apenas 1 hora de carro e pode ser ainda mais antigo. Ele mostra 266 colunas em forma de T, casas circulares e estruturas cerimoniais. O que todas essas localidades têm em comum? Elas foram, em algum momento, intencionalmente enterradas e abandonadas. Talvez nunca venhamos a saber por que isso aconteceu. Uma teoria que acho particularmente interessante em meio a tudo isso. Em 2017, 2 pesquisadores disseram que as representações dos animais correspondem a constelações e que a Pedra do Abutre pode ser uma datação de um impacto de cometa há 13 mil anos. Mas os arqueólogos locais estão um pouco céticos, porque só porque vemos certas constelações hoje não significa que as pessoas da época viam o mesmo. De qualquer forma, isso mostra como Göbekli Tepe ainda é fascinante. Após mais de 25 anos de escavações, há mais perguntas do que respostas. Quem eram essas pessoas? Que rituais elas realizavam? Por que construíram essas estruturas apenas para depois enterrá-las? Mas uma coisa sabemos, essas pessoas eram mais parecidas conosco do que pensávamos. Eles tinham sociedades complexas, crenças religiosas, visões artísticas e criaram algo que duraria milênios. Göbekli Tepe nos lembra que, mesmo com toda a nossa tecnologia, somos apenas um pequeno momento na história da humanidade. Os egípcios, os romanos, os maias, todos eles tinham certeza de sua grandeza e não podiam imaginar que seriam esquecidos. Quem sabe o que os arqueólogos do futuro pensarão de nós quando daqui a 10 mil anos escavarem nossos restos mortais. Eu, é claro, vou mantê-los informados sobre todas as novas descobertas a respeito de Göbekli Tepe. Então inscreva-se agora no canal e não se esqueça de deixar o seu like para que possamos alcançar 5.000 curtidas. E por falar em segredos enterrados, vamos ver o que os russos descobriram no buraco mais profundo da Terra. A perfuração de Kola atingiu mais de 12 quilômetros de profundidade. Isso é mais profundo do que o ponto mais profundo da Fossa das Marianas. Ninguém esperava o que os cientistas encontraram lá embaixo. As imagens originais estão no vídeo exibido no canto superior direito. E se vocês preferirem algo mais fofinho, encontram planetas de pelúcia na loja no canto inferior esquerdo. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!